A história começa com o lendário Hitman Sakamoto se aproximando de uma gangue. Os homens ficam todos amedrontados ao vê-lo e tentam atirar, mas ele desvia facilmente das balas e os derrota. Outro grupo de gangsters chega, mas Sakamoto consegue desviar dos tiros e elimina todos. Descobrimos que ele é temido por todos e que há outros assassinos que o admiram. Um dia, ele conhece uma garota chamada Ia e se apaixona à primeira vista. Decidido a mudar de vida, ele se aposenta e começa uma família com ela, mas acaba ganhando peso. Vemos Sakamoto em sua loja, onde observa um menino brincando com seu arco. O menino tenta acertar o alvo, mas sua flecha não acerta. Ao se abaixar para pegar a flecha, a tinta de sua bolsa cai e mancha as roupas de um homem. O homem fica furioso e ameaça matar o menino, mas Sakamoto intervém e o esfaqueia no pescoço. No entanto, descobrimos que isso foi apenas sua imaginação, e o homem o acha esquisito, decidindo ir embora. O menino agradece a Sakamoto por salvá-lo, mas um assassino psíquico chamado Shin percebe que Sakamoto pensou em matar o homem. Shin se apresenta, mas Sakamoto considera atacá-lo, o que faz Shin entrar em pânico e pedir que ele pare de matar pessoas em sua mente. Ele lembra Sakamoto de que costumavam trabalhar juntos e percebe que Sakamoto começou um negócio familiar, querendo que ele faça um retorno. Mas Sakamoto diz que está aposentado. Shin o lembra de sua reputação, questionando por que ele a jogou fora, enquanto Sakamoto começa a comer macarrão. Shin percebe que Sakamoto mudou, pois antes ele só comia rações de campo. Shin se prepara para fumar, mas Sakamoto de repente corta seu cigarro e o aponta para uma placa que diz que não é permitido. Não pode fumar ali, então Shin percebe que não perdeu o toque. De repente, um homem chama Sakamoto, dizendo que precisa de ajuda, e Shin pensa que Sakamoto ainda está trabalhando como assassino. No entanto, o homem só pede ajuda para podar uma árvore, e Sakamoto faz isso com uma velocidade incrível. Shin continua observando enquanto Sakamoto ajuda todos na cidade e percebe que ele não é mais a mesma pessoa, dizendo que ele parece ridículo. Shin se prepara para ir embora, notando que não vê Sakamoto há 5 anos, mas ainda o acha incrível e quer trabalhar com ele novamente. Ele recebe uma ligação de seu chefe, que pergunta se ele conseguiu mudar a opinião de Sakamoto. Shin responde que não conseguiu, e seu chefe ordena que ele mate Sakamoto. Shin não quer fazer isso, mas seu chefe lembra que ninguém pode deixar a gangue. O chefe diz a Shin para cumprir a missão ou ele enviará alguém para fazê-lo. Shin percebe que não tem escolha. Naquela noite, Shin pensa sobre Sakamoto, acreditando que ele está prestes a encontrar seu fim, já que o chefe quer que ele morra. Shin sabe que outros assassinos tentarão matar Sakamoto se ele não fizer seu trabalho e conclui que, se seu ídolo precisa morrer, ele deve ser o responsável por isso. No dia seguinte, Shin visita Sakamoto, dizendo que ele precisa deixar a cidade. Mas, de repente, ele saca sua arma e tenta atirar, mas Sakamoto cospe um doce que colide com a bala, fazendo Shin errar o tiro. Sakamoto desaparece subitamente, e Shin olha ao redor, se perguntando por que não consegue ler sua mente. Vemos Sakamoto se escondendo e lançando outro doce em direção a Shin, que tenta atirar novamente. Mas Sakamoto joga um profiterole em sua cabeça e aparece atrás dele, chutando-o com uma força tremenda. Enquanto Shin cai no chão, ele, ídolo, se perguntando o que estava pensando ao achar que poderia matar seu ídolo. Quando Shin acorda, vê a família de Sakamoto, que o convida para jantar com eles, mas ele fica confuso, se perguntando por que são tão gentis com ele. Desconfiado de que a comida pode estar envenenada, ele a experimenta e percebe que é deliciosa. Ele pensa que é parecido com Sakamoto e nota que nunca se sentiu assim antes, compreendendo que Sakamoto decidiu se aposentar para proteger sua família. Depois disso, Shin agradece a Sakamoto pela hospitalidade e aponta para uma placa que diz para ele voltar sempre. Ele se reporta ao seu chefe, que o chama de desgraça por não conseguir matar Sakamoto. Shin implora ao chefe para deixar Sakamoto viver, pois ele agora tem uma família, mas todos riem de Shin enquanto o chefe lembra que Sakamoto deve morrer por ter abandonado suas responsabilidades. Shin oferece sua própria vida no lugar de Sakamoto, e o chefe aceita a oferta, dizendo que não matará Sakamoto. No entanto, Shin sabe que o chefe está mentindo e aponta sua arma para ele. O chefe ordena que seus homens ataquem, e eles começam a atirar em Shin. Vemos Sakamoto ouvindo tudo e percebendo que Shin está em perigo, então ele abre seu arsenal secreto, se preparando para entrar na luta. Shin se abriga e começa a atirar nos gangsters, mas um homem se posiciona atrás dele. No entanto, ele percebe que Shin desapareceu e acaba sendo eliminado.
Outro homem mira um lançador de foguetes em Shin, que consegue ler sua mente e salta para o lado, enquanto os gangsters percebem que ele está usando suas habilidades psíquicas para prever seus movimentos. O chefe sabe que Shin só pode ler mentes a curta distância, então eles decidem manter distância. Shin continua lutando por seu ídolo da vida, mas percebe que está ficando sem munição e uma bala atinge sua perna, fazendo-o cair de joelhos. Os gangsters se preparam para acabar com ele, e ele pensa que tudo está perdido, mas Sakamoto aparece de repente para salvá-lo. O chefe ordena que todos o matem, mas Sakamoto usa seus hachis para parar as balas e começa a derrotá-los. Os gangsters abrem fogo, mas ele desvia facilmente das balas e os fere com suas canetas. Ele avança e quebra a arma de um homem com as próprias mãos antes de nocauteá-lo. O chefe percebe que está em apuros e diz aos seus seguranças que precisam atirar em Sakamoto juntos, mas ele rapidamente fecha a distância, corta a arma do chefe e finaliza os gangsters. Shin se pergunta como Sakamoto sabia que ele estava ali, e Sakamoto revela que colocou um dispositivo de escuta em sua arma. Shin percebe que nada escapa a ele. Sakamoto menciona que precisa deixar a cidade, mas Sakamoto lhe dá um avental, dizendo que ele ganhará 800 ienes por hora trabalhando na loja de conveniência. Depois disso, vemos Shin trabalhando na loja, e Sakamoto o elogia, dizendo que o avental fica bom nele. Ele vê uma senhora idosa procurando um item e usa seus poderes para ajudá-la a encontrar. A filha de Sakamoto, Hana, percebe que ele realmente é um psíquico. O garoto pergunta se ele está gostando do trabalho, e Shin responde que é melhor do que seu último emprego. O garoto se pergunta o que ele fazia antes, mas Sakamoto o ameaça, dizendo que o matará se ele contar a verdade. Então, Shin diz ao garoto que trabalhava como faxineiro e continua atendendo os clientes que entram na loja. No dia seguinte, Shin recorda a luta que teve com os gangsters, dizendo a Sakamoto que derrubou todos com um único golpe, mas Sakamoto fica chateado, perguntando se ele está trabalhando como assassino de novo. Ele explica que não matou ninguém, afirmando que se certificou de que seus ataques não fossem letais. Ela o lembra da regra da família e ameaça se divorciar dele se ele a quebrar. Shin pergunta sobre isso, mas Sakamoto o silencia em sua mente, dizendo a ele para manter a boca fechada. Eles seguem para o Shinaton de Niita, onde Sakamoto compra pães de porco para sua família, porque quer que eles desfrutem da refeição. No caminho de volta, uma garota de repente colide com eles, e Sakamoto percebe que seus pães de porco estão arruinados. Um grupo de gangsters aparece, e descobrimos que ela estava fugindo deles. A garota, chamada Lu, diz para não se preocuparem com Shin. Ele sugere que deveriam ir embora, mas Sakamoto está deprimido, pensando que Hana vai chorar ao ver os pães de porco estragados. Os gangsters avançam, mas Lu os derruba enquanto Shin percebe que ela está usando Tai Chi. Eles a cercam, e ela tenta lutar de volta, mas um deles a imobiliza e a ameaça com uma faca. O homem se prepara para estabá-la, mas Sakamoto quebra a faca e o nocauteia. Shin se livra do homem que a estava segurando, mas o terceiro homem saca uma arma. Lu desarma e o derrota. Um outro grupo de gangsters chega e pensa que Sakamoto e Shin são amigos dela, então eles fogem. Enquanto os gangsters tentam atirar neles, eles conseguem escapar. Depois disso, o líder dos gangsters se reporta ao chefe, contando o que aconteceu, mas o chefe fica furioso, lembrando-o de que mataram todos da L-Clan apenas para rastreá-la. Um assassino chamado Boto de repente o mata e começa a brincar com a cabeça do homem, mas o filho do irmão dele o adverte, dizendo que não deveria brincar com isso. Corpos sem vida. O chefe ordena que encontrem Lu e que a capturem, pois precisam da chave dela para dominar o mercado negro. Baixo pergunta se podem matar qualquer um que cruzar o caminho deles, e o chefe responde que eles podem fazer o que quiserem. Voltamos a Lu, que revela ser filha de uma família mafiosa. Ela explica que os gangsters querem pegar sua chave para acessar o cofre escondido de seu clã. Shin sugere que ela se livre dela para que eles parem de incomodá-la, mas ela recusa, dizendo que seus pais morreram protegendo-a e que ela quer defendê-la com sua própria vida. Ela não quer que Shin e Sakamoto se envolvam, então se despede deles. Sakamoto pergunta se ela sabe fazer pães de porco, e Lu revela que sim. Ele decide ajudá-la, sob a condição de que ela os faça para ele. Mas Baixo, de repente, o empurra para longe, e Sam menciona que não gosta da forma como Baixo mata as pessoas. Shin se pergunta quem são eles, e Lu explica que são assassinos gêmeos conhecidos por cobrarem uma quantia absurda, mas que nunca erram o alvo. Ela acrescenta que são insanos, pois gostam de matar e até desenham a cabeça de suas vítimas em seu tempo livre.
Basho percebe que eles são famosos, mas Sam acha que deveriam ter vergonha, já que assassinos não deveriam chamar atenção para si mesmos. Shin tenta socá-lo, mas Basho para o ataque, perguntando se Shin está bravo porque eles mataram seu amigo. Ele os chama de idiotas, dizendo que apenas assassinos amadores não sabem quem Sakamoto é. Basho aparece de repente atrás de Lu e se prepara para matá-la, mas Sakamoto o derruba com força, fazendo-o colidir com o chão. Sam percebe que Sakamoto tem uma força incrível. Pede a Lu para entregar a chave, mas ela se recusa, dizendo que a guardará com sua vida. Ele menciona que os pais dela disseram a mesma coisa antes de ele matá-los, o que a deixa furiosa e a faz atacar. Sakamoto a puxa para trás, e Shin avisa que ela está sendo imprudente. Sam tenta matá-la, mas Sakamoto intercepta sua lâmina. Lu se pergunta por que ele está arriscando a vida para ajudá-la. Sakamoto lembra de um momento em que deu um presente a ela, mas ela percebe que ele está coberto de sangue e entende que ele matou pessoas para comprá-lo. Ela menciona que não o quer e diz que não podem ficar juntos se ele não mudar seus caminhos. Ela salta e está prestes a cair para a morte, mas Sakamoto corre para salvá-la e eles colidem com o chão. Ela nota que sobreviveu graças à neve e diz que ele sentiria sua falta se ela morresse. Ela afirma que todos são amados por alguém, então ele deveria parar de matar pessoas e se concentrar em salvá-las. Voltamos ao presente, onde Shin chora após ler a mente de Sakamoto e diz a ele que não deveriam matar pessoas. Os gêmeos atacam Shin, mas ele consegue desviar de seus golpes e percebe que precisam trabalhar juntos para derrotá-lo. Eles decidem usar seu movimento final e começam a atacar incansavelmente, mas Sakamoto desvia facilmente dos ataques. Eles não conseguem acreditar, pois ninguém sobreviveu depois que eles usaram sua técnica suprema. Eles decidem tentar novamente, mas Sakamoto derruba Basho. Sam avança, mas Sakamoto destrói sua arma, deixando-o surpreso por conseguir quebrá-la, já que é extremamente durável. Ele percebe que não pode derrotar Sakamoto e decide focar em Lu em vez disso, mas Shin o impede. Ao chão e Sakamoto o atinge com uma geladeira. Lu pergunta quem eles são, mas Sakamoto responde que trabalham em uma loja de conveniência, o que a faz achar a situação engraçada. Vemos o chefe esperando pela chave, se perguntando por que os gêmeos não voltaram. Mas Sakamoto chega, e o chefe percebe que ele conseguiu derrotar os gêmeos. Lu ameaça matá-lo, e ele implora por sua vida enquanto ela o agride, já que ele matou seus pais. Shin acha que ele merece outra surra, mas Sakamoto o mata em sua mente novamente, dizendo para ele ficar fora disso. Lu acredita que já fez o suficiente, lembrando que seu pai lhe disse que não deveria matar pessoas. Eles usam a chave dela para abrir o cofre e descobrem que está cheio de tesouros. No entanto, Shin nota que contém itens estranhos e lê um caderno que menciona que são os itens mais preciosos do chefe do clã. Lu se pergunta o que seu pai deixou para trás e vê uma garrafa de licor com um bilhete que diz que ela deve bebê-la quando tiver idade. Ela decide compartilhar com todos. Sakamoto mostra a ela o pão de porco que ele estragou, mas ela o prova e diz que ainda está bom. Depois disso, Sakamoto volta para sua loja, e Shin lhe oferece um suco de laranja, mas ele fica surpreso ao ver Lu usando um avental. Ela revela que vai fazer pães de porco enquanto trabalha lá, mas ele acha que ela não precisa trabalhar, já que já herdou os tesouros de seu clã. Ela o chama de idiota, dizendo que nunca usará as relíquias da família para pagar suas necessidades diárias. Eles começam a discutir, mas Sakamoto pede que fiquem quietos e menciona que ficou tocado pela razão pela qual ele decidiu parar de matar, então ele mostra a Shin as regras da família, pedindo para que ele as siga. Ao ler, ele percebe que a primeira regra é que nunca devem matar pessoas. Vemos um grupo observando-os, sabendo que Sakamoto tem uma enorme recompensa por sua cabeça. No dia seguinte, quando Lu chega à loja, o gerente grita com ela por estar atrasada para o trabalho. Ele verifica os produtos, mas nota um detergente na geladeira e pergunta por que ela o colocou ali. Ela explica que não importa onde os itens estejam, pois os clientes sempre os encontrarão. Ele acha que ela nunca trabalhou antes, mas ela revela que costumava ajudar seu pai a enterrar suas vítimas. Ele diz a Sakamoto para demiti-la, pois ela está estragando a atmosfera pacífica, mas Sakamoto pede que ele pare de ser rude com ela e começa a dar ordens. Eles percebem que ele não está agindo como de costume. O verdadeiro Sakamoto se junta a eles, e seus amigos se perguntam o que está acontecendo, mas ele os ignora completamente. O impostor tenta esfaqueá-lo, mas Sakamoto desvia. O homem então saca uma arma, mas Sakamoto o ameaça com um estilete.
Ele sabe que o impostor é um assassino chamado Nagumo e percebe que Sakamoto não perdeu seu toque. Shin se pergunta por que não conseguiu ler a mente de Nagumo, mas ele ri de Shin, dizendo que conseguiu enganá-los. Eles o atacam e perguntam a Sakamoto sobre ele. Sakamoto menciona que Nagumo tem apenas 18 anos, mas revela que já trabalharam juntos, então ele sabe que Nagumo tem 27. Shin e o outro o espancam por mentir para eles, mas ele menciona que Sakamoto tem uma recompensa de 1 bilhão de ienes por sua cabeça. Shin não acredita, mas ele diz que a recompensa foi postada recentemente, então alguns assassinos já sabem sobre isso. De repente, um homem chega para entregar uma pizza e a entrega a Sakamoto, mas ele acaba sendo um assassino e ameaça matar Nagumo se eles não cooperarem. No entanto, eles o ignoram, e Nagumo de repente o estrangula por trás, dizendo que não estava mentindo sobre a recompensa. Ele se prepara para matar o homem, mas Sakamoto o impede, fazendo Nagumo perceber que ele agora está contra matar pessoas. Ele se pergunta se Sakamoto consegue parar o assassino em seu grupo, o que deixa todos ameaçados. Mas Sakamoto explica que está apenas brincando, dizendo que eles só matam outros assassinos. Sakamoto se questiona quem quer vê-lo morto, e Nagumo explica que não sabe, mas que todos estão de olho nele porque ele derrubou a gangue que estava atrás de Lu. Nagumo sai com o assassino, e Shin tenta segui-los, mas ele desaparece de repente, fazendo Shin se perguntar se ele está do lado deles. Vemos um grupo de assassinos observando Sakamoto, achando que ele parece patético, e se perguntando por que ele tem uma recompensa de 1 bilhão de ienes. O líder deles diz para não subestimá-lo, pois ele já fez parte de um grupo notório conhecido como a Ordem. De repente, ele se dirige a eles, dizendo que os fará sofrer se não pararem de persegui-lo, e destrói a câmera deles. Depois disso, Shin fica preocupado que outros assassinos tentem matar Sakamoto, que acha que deveriam manter um perfil baixo, já que ainda não sabem quem é o inimigo. Mas Hana aparece de repente e menciona que está pronta para amanhã, lembrando-o de que eles vão assistir Sugar Bunny juntos. Ele fica nervoso ao perceber que esqueceu a promessa que fez a ela. Eles seguem para o parque de diversões, onde Hana se diverte nas atrações, mas Sakamoto e seus amigos estão preocupados, pois podem ser atacados a qualquer momento. Hana menciona que o lugar é enorme e ela observa que a mascote deles parece fofa e diz a todos que se divertirão juntos, mas Sakamoto e Shin não conseguem relaxar. Shin diz a Lu que eles devem protegê-lo para que ele possa passar tempo com sua família, mas ela se pergunta como encontrar o assassino em meio a tanta gente, já que o lugar está lotado. Shin explica que usará seus poderes para ler a mente de todos, mas menciona que precisa se concentrar para fazer isso. Ele avisa Sakamoto que um assassino está se aproximando e vemos que ele está disfarçado de zelador. Lu distrai Hana enquanto Sakamoto se aproxima do assassino, que tenta agir, mas Sakamoto o esfaqueia primeiro com sua caneta. Seus amigos escondem o corpo do homem e o levam para uma floresta, onde Shin menciona que Sakamoto evitou os órgãos vitais e acha isso incrível, pois sabe que é extremamente difícil de fazer. Outro assassino chamado Tatsu os observa à distância e sabe que Shin tem poderes psíquicos, então se pergunta como vai alcançar Sakamoto. Ele então elabora um plano, percebendo que Shin não conseguirá ler nada se ele simplesmente esvaziar a mente. Vemos todos se divertindo em uma montanha-russa, e Lu vê Tatsu, achando que ele parece suspeito. Mas Shin diz a ela que ele não está pensando em nada, embora Tatsu esteja preocupado com sua identidade sendo descoberta. Shin percebe que ele é um assassino e avisa Sakamoto que está em apuros. À medida que a montanha-russa acelera, Tatsu tenta atirar nele, mas Sakamoto usa seus óculos à prova de balas para desviar o tiro. Shin remove a barra de segurança e, quando a montanha-russa se aproxima de uma curva, ele pula para fora e desarma Tatsu, quebrando suas amarras. Ele pula para longe com ele, mas Tatsu chuta Shin, que mal consegue sobreviver à queda. Ele se prepara para lutar contra Tatsu, mas nota que não consegue ler. Sua mente percebe que a montanha-russa está prestes a atingi-lo, então ele pula no ar, mas Tatsu joga facas nele. Shin tenta desviar, mas sua perna é atingida. Ele começa a se sentir estranho ao perceber que foi envenenado, e Tatsu diz que ele está condenado, mas ele se recusa a desistir. Tatsu comenta que Shin tem os mesmos olhos que Sakamoto, afirmando que sabe que ambos temem a morte e que isso os torna fracos. Ele diz a Shin que poderia ter desviado das facas se não tivesse medo de morrer, mas Shin explica que Sakamoto teme a morte porque quer proteger sua família, afirmando que as pessoas lutam com mais afinco quando estão tentando defender algo. Tatsu percebe que Shin foi cegado pelo veneno e que a montanha-russa está prestes a atingi-los novamente, então eles pulam.
Mas Shin cai em cima dela e agarra Tatsu, tentando golpeá-lo, mas Tatsu revida, fazendo Shin perceber que está em apuros. Ele lê as mentes ao redor e descobre que Sakamoto está no show do Sugarbune. Assim, ele pula com Tatsu e eles colidem com a tenda do Sugarbune. Um dos artistas fica irritado porque interromperam o show, e Tatsu ameaça matá-lo, mas o Sugarbune interfere. Descobrimos que é Shin quem está falando, dizendo a Tatsu que está pronto para a segunda rodada. Tatsu acha que Shin não tem chance porque ainda está cego, mas ele consegue desferir um soco, e todos pensam que faz parte do show, começando a torcer por ele. Tatsu ataca com suas facas, mas Shin responde com um chute devastador e se pergunta como Shin pode vê-lo. Lu fala com Sakamoto, mas ele permanece em silêncio, fazendo-a pensar que ele está gostando do show. No entanto, descobrimos que ele está dando instruções a Shin enquanto observa a luta. U está sendo destruído e se pergunta o que está acontecendo. Está acontecendo porque Shin está lendo cada movimento dele. Tatsu consegue cortar o traje, mas percebe que os olhos de Shin estão fechados. Sakamoto diz a ele para acabar com a luta, então ele chuta Tatsu com toda a força, derrubando-o, enquanto o apresentador menciona que o Sugarbune acabou de usar seu movimento final. Todos comemoram, e ele fica feliz por ter conseguido proteger Sakamoto. Obrigado por assistir. Inscreva-se, isso vai me motivar muito a trazer mais conteúdos para vocês. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para ver mais vídeos no futuro.